Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso e a tua arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o seu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. Esse é para sempre o lugar do seu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os meus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Senhor, lemos a tua palavra e cremos que ela é viva, eficaz, poderosa para falar aos nossos corações. E é isso que pedimos que o Senhor faça conosco nesta noite. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor trabalhe a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, para que a tua palavra encontre em nós uma resposta, encontre um lugar para se aninhar. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. A fé cristã é uma fé que não se baseia apenas, ou não tem base nas nossas experiências diárias apenas. Muito mais do que isso, a fé cristã ela tem uma memória, ela tem uma história. Diferente das demais religiões que não têm uma história, a fé cristã se baseia num romance entre a intervenção de Deus, a bondade de Deus alcançando a humanidade, alcançando os seus filhos. Ela não é baseada apenas no aqui e agora, nas nossas experiências. Ela é baseada na palavra de Deus, nessa história que é contada e dividida na palavra de Deus. É um desenvolver de promessas e fatos feitos a partir da palavra de Deus. Quando nós não conhecemos a história, quando nós não sabemos, e não sabemos a respeito de como Deus conduziu para que Jesus viesse na plenitude dos tempos, como diz a palavra, nós não compreendemos o que significa a morte de Cristo na cruz, o que significa a redenção, o que significa a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, o que significa o perdão dos nossos pecados. Esse salmo, o Salmo 132, diferente dos demais, é um salmo de autoria de Salomão, é uma oração de Salomão. E Salomão traz nesse salmo a memória das promessas de Davi, o seu pai, a Deus, e das promessas de Deus a Davi. E então ele faz uma oração,
Porque quando nós, de fato, conhecemos a memória e baseamos a nossa oração na palavra de Deus, na história daquilo que Deus se revela através da sua palavra, nós podemos evitar muitos pecados, nós podemos descobrir novos caminhos, nós podemos superar situações difíceis da nossa vida. A promessa foi feita a Abraão, e a promessa a Abraão é que ele teria filhos, que iriam abençoar as demais nações da terra. Esses filhos formariam um povo, e através desse povo toda a nação, todas as nações do mundo seriam abençoadas através daquele povo. Essa promessa feita a Abraão se cumpre. As promessas então vão se cumprindo na vida de Abraão. Deus tira Abraão de Ur e faz ele morar numa terra, e assim nascem os seus filhos. Depois os seus filhos e a sua família vai para o Egito para escapar da fome. Escravizados, ali eles se multiplicam, se tornam escravos do povo egípcio. Depois Deus levanta então um homem chamado Moisés para libertá-los das mãos dos egípcios e os traz de volta para a terra prometida. E quando traz de volta, Deus faz uma aliança com o povo e diz ao povo: olha, eu tirei o pai de vocês da terra onde ele morava, fiz uma promessa, e a promessa é que vocês seriam o meu povo, e que eu seria o Deus de vocês, e que vocês iriam abençoar toda a terra. E agora que vocês estão de volta na terra prometida, eu quero celebrar, eu quero firmar essa aliança com vocês. Primeiro, eu serei o único Deus para vocês. Apesar de haver tantos deuses aqui ao redor, eu quero dizer a vocês que o único verdadeiro Deus sou eu. E vocês vão me adorar, e eu não admitirei que vocês tenham outros deuses. Segundo, vocês serão o meu povo exclusivo, vocês vão viver exclusivamente para mim. Terceiro lugar, a base dos nossos relacionamentos serão os 10 mandamentos. Vocês não terão outros deuses diante de mim, não adulterarás, não matarás, e assim por diante. Porém, quando vocês desobedecerem, eu vou providenciar, e vocês terão o privilégio de reatar essa aliança através de um sacrifício. Vocês terão que fazer um sacrifício, por isso eu vou separar uma tribo para cuidar disso, que eles foram chamados da tribo de Levi. Então vocês vão trazer um animal, e esse animal será morto, e o sangue dele será aspergido. Ele será morto no lugar de vocês, porque quem mereceria a morte deveria ser vocês. Vocês que deveriam morrer por causa do pecado de vocês, mas o animal sacrificado e o sangue deste animal derramado será a razão para vocês reatarem e retomarem a aliança. Como vocês são peregrinos, vocês vão construir uma arca, que será chamada de Arca da Aliança. Nessa arca, vocês vão colocar dentro dela, era uma arca, uma caixa de madeira coberta de ouro, e aí Deus deu as medidas para que essa arca fosse construída, e os 10 mandamentos dentro dessa arca da aliança será colocado dentro dela, os 10 mandamentos. No topo delas vocês vão colocar 2 anjos, terão 2 anjos, um virado para o outro, as asas tocando uma a outra, e no meio, ali, vocês vão derramar o sangue aspergido. O principal dos sacerdotes virá até essa arca, e ali vai derramar uma vez por ano o sangue de um animal para o perdão dos pecados de vocês. Essa arca então simbolizará a minha presença, disse Deus a eles.
E vocês vão poder desfrutar e ter o perdão de pecados quando vocês derramarem ou sacrificarem um animal e derramarem o sangue ali. Como vocês são peregrinos, vocês terão que construir uma tenda, para que essa arca esteja dentro desta tenda. E aí ele ordenou a Moisés que ele fizesse a tenda. Essa tenda deve ter medidas apropriadas, ela deve ser portátil, ela deve ser levada de um lugar para o outro, e quando vocês estiverem peregrinando, eu vou dizer a vocês, para vocês pararem num determinado lugar, aí então vocês vão armar essa tenda e vão colocar dentro dessa tenda a arca. E os sacerdotes vão trazer essa arca e colocar ali dentro. E aí, quando vocês saírem, vocês vão desmontar essa tenda e os levitas vão carregar essa arca novamente para o lugar onde vocês estiverem. Aí então eles chegaram na terra prometida, e ao chegarem na terra prometida, à medida que eles foram ali vivendo, eles foram se esquecendo da arca da aliança, como acontece conosco. À medida que as coisas estão bem, nós vamos nos esquecendo de Deus, e de tal forma que à medida que eles foram vivendo na terra prometida, e desfrutando daquele lugar que Deus os dava, eles começaram a esquecer aonde estava a arca. Começaram a adorar outros deuses, não mais se preocuparam com Deus, adoravam outros deuses, os deuses dos filisteus, Astorote, Baal, Reifã, Malcom, Deus dos assírios, dos fenícios, dos filisteus, dos egípcios. E a arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, ninguém sabia mais aonde estava. Houve um episódio muito marcante. Os filisteus sequestraram a arca e levaram para o templo do seu Deus, do Deus Dagom, e colocaram a arca em frente à imagem de Dagom. E ao colocarem a arca ali, num determinado momento, aquela arca caiu, ou melhor, o Deus Dagom, a imagem do Deus Dagom caiu, e eles ficaram muito impressionados e resolveram mudar a imagem do Deus Dagom para outro lugar. E aí novamente a imagem caiu, e desta vez quebrou os pés. E aí começaram a vir as pragas, os ratos, e os filisteus então concluíram que aquele Deus era muito poderoso, e que eles não podiam permitir que aquela arca ficasse ali. Então eles levaram a arca para uma fazenda, em Efrata, conforme se refere o Salmo, o campo de Jaar, e ficou ali por muitos anos. Aí então Davi se torna rei. E Davi amava Deus, conforme lemos na sua palavra. E ele queria que o povo se voltasse para Deus e adorasse a Deus. Então Davi, a hora que ele assumiu o reino, ele começou então a procurar a arca. E começou a procurar os sacerdotes para saber onde estava a arca, até que lhe informaram onde estava. Ele fez uma reunião, fez uma festa, e quando traziam uma arca para Jerusalém, um boi tropeçou, um carro de boi. E aí aquela história famosa de Uzá, um homem bem intencionado, tentou socorrer a arca e morreu, porque a arca só poderia ser levada pelos levitas. E aquilo assustou muito a Davi. Davi ficou muito assustado, muito temeroso, e começou a pensar que Deus era muito poderoso para ele levar a arca para a sua casa. Ele teve medo, e ele começou a ficar muito apavorado com isto, e resolveu comprar uma fazenda, um lugar muito bonito, e deixar a arca naquele lugar. Enquanto ele buscava a Deus, iria aprender como se relacionar melhor com Deus. Então, quando ele aprendeu como fazer com a arca, que era o símbolo da presença de Deus, ele organizou de novo uma festa.
E novamente ele levou a arca para um lugar, um tabernáculo, uma tenda feita em Jerusalém. Davi então, ao levar a arca para aquele lugar, ele não se conformava. Ele amava a Deus. E ele pensava como deixar a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, numa tenda, enquanto ele pensava: eu moro num palácio com marfim, com ouro, com preciosidades, com mármores. Como eu vou construir um templo? E aí aquela oração, ou aquela fala de Salomão dizendo que ele não teria sono enquanto o templo fosse construído. Foi isso que Davi pensou: vou construir um templo. E Deus mandou um profeta. E o profeta trouxe duas notícias para ele. Talvez se fosse hoje ele iria perguntar qual notícia ele queria ouvir primeiro, a boa ou ruim. E Davi então veio, o profeta veio até Davi e disse para ele: Davi, você não vai construir. O profeta era a voz de Deus para Davi. Você não vai construir o templo. Você é um homem de guerra e você não pode fazer isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você, ou mais duas boas notícias. Um dos seus filhos vai construir o templo. E a outra boa notícia é que se a sua descendência obedecer a minha lei, nunca faltará no trono de Israel um dos seus filhos para governar. Então isso foi uma visão, uma percepção de Davi através de uma visão. E Davi então acorda, olha, abre os olhos e louva a Deus por aquilo. E escolhe Salomão, um dos seus filhos, para construir o templo. E antes de morrer, Davi prepara todas as coisas: o ouro, as pedras preciosas, os mármores necessários, e então ele morre. Salomão então vem e começa a construir o templo, constrói o templo dentro das medidas reveladas anteriormente. Um templo belíssimo, uma das obras mais lindas daquela época do mundo existente. E então no dia da inauguração do templo, ele faz esta oração que acabamos de ler, o Salmo 132. A oração de Davi, ela está inserida no meio de dois momentos. Ela começa no versículo, ou melhor, a oração de Salomão começa no meio do Salmo 132, a partir do verso 8. E na oração ele faz 4 pedidos. O primeiro: levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de repouso. Salomão estava orando e dizendo para Deus: faz agora deste lugar, deste templo, o teu lugar de repouso. Faz desse lugar o lugar do seu descanso, do seu prazer, da sua alegria. Faz o segundo pedido: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Os sacerdotes tinham que ter roupas específicas. E Davi, assim como no caso do repouso, é evidente que Deus não poderia morar em templos feitos por mãos humanas, conforme explica a palavra de Deus. Davi agora fala de justiça. Justiça para os sacerdotes. Os sacerdotes deveriam ter roupas específicas. E eles deveriam ser vestidos não agora com essas roupas, com esses parlamentos, mas com a justiça. Justiça vinda de Deus. Justiça, e era a oração de Davi era um pedido, ainda que ele não soubesse, mas uma oração, uma projeção, uma oração profética a respeito da pessoa de Jesus. Então era dessa justiça que viria para todos nós através da morte de Cristo na cruz. Ele fala dessa justiça que nos justifica diante de Deus no perdão dos nossos pecados. O terceiro pedido que ele faz é que exulte os teus fiéis.
Se o Senhor não estiver no templo, não há alegria. Era isso que Davi está dizendo. Então os teus fiéis com a tua presença, se o Senhor fizer desse lugar o teu repouso, se o Senhor fizer cobrir os sacerdotes com a tua justiça, então os teus filhos terão alegria. E o quarto pedido, ele diz: não despreze o rosto do seu ungido. Ele estava se referindo a Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, pedindo que Deus não se esquecesse do ungido do Senhor. A base da oração de Davi, então, são dois momentos. O primeiro está na primeira parte, o versículo 1. São as promessas de Davi a Deus. É por essa razão que Davi ora e faz aqueles pedidos anteriores que nós mencionamos. Ele diz: Senhor, lembra-te de Davi, lembra-te do juramento de Davi, que disse que ele não dormiria se não construísse o templo, que ele não desejaria descansar enquanto não encontrasse um lugar para que o Senhor morasse. A base de oração de Davi, então, é o juramento de Davi a Deus. Então Salomão diz, ora e pede a Deus que ele se lembrasse do seu pai, que se lembrasse de como Davi o amava. Ou seja, Davi marcou a vida do seu filho pela fidelidade que o seu pai tinha em Deus. Davi marcou a vida do seu filho Salomão. Davi não era perfeito, Davi tinha problemas, Davi tinha dificuldades, mas o seu filho, apesar de todas as dificuldades que Davi tinha, observava a vida de Davi e via o quanto ele o amava. E isso nos traz uma lição. É o quanto nós, enquanto pais, estamos marcando a vida dos nossos filhos. O quanto os nossos filhos olham para as nossas vidas e percebem quanto nós amamos a Deus, ou quanto nós deixamos de amar a Deus. Quem sabe um dia os nossos filhos poderão orar a Deus e dizer: Senhor, Tu conheces e sabes o quanto que os meus pais te amavam. Então essa é a primeira parte do juramento, no qual se baseia a oração de Salomão, o juramento de Davi a Deus. A segunda parte da oração está no final, a partir do verso 11. Aí são as promessas de Deus a Davi. E as promessas eram de que um dos filhos de Davi ocuparia o trono, que a descendência de Davi estaria para sempre assentado no trono de Israel. Essas eram as promessas do Senhor para Davi. Mas os descendentes de Davi preferiram seus próprios planos, como frequentemente acontece conosco. Nós preferimos os nossos próprios planos, por causa das nossas limitações, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa das nossas dificuldades humanas, por causa das contingências da vida, por causa do que nos acontece, nós vamos abandonando os planos de Deus e cada vez mais querendo que os planos que se realizem na nossa vida sejam aqueles que nós desejamos. Os filhos de Davi não cumpriram os planos de Deus, mas sim o deles, nascidos na sua própria natureza, na sua própria carnalidade e humanidade. Salomão desobedeceu a Deus, teve muitas mulheres e começou a adorar os deuses das suas mulheres, começou a viver de tal forma que ele a cada dia se afastou mais de Deus. Os filhos de Salomão também. Roboão dividiu o império, o reino, e colocou um outro dos seus filhos, Jeroboão,
no reino do norte. E Jeroboão, no reino do norte, criou uma capital, Samaria. E ali construiu um templo. E em Samaria começou a adorar outros deuses. Construiu 2 bezerros de ouro. Se lembram dos bezerros de ouro logo depois do Monte Sinai? Então ele construiu 2 bezerros de ouro. E esqueceu de Deus e dizia, e adorava aqueles bezerros de ouro, e dizia ao povo que foram aqueles bezerros de ouro que libertaram o povo de Israel do Egito. Então Deus os expulsou da terra prometida por causa disso. E eles foram retirados dali e se tornaram escravos da Babilônia. E a arca da aliança desapareceu. Isso nos ensina. Os nossos planos estão sempre fora do nosso controle. Diferente dos planos de Deus, que não são assim, que não tem contingências, que não tem as interferências dos nossos desejos. Os planos de Deus estão sobre o controle dele. A base dos planos de Deus é Ele mesmo e não nós. A base dos planos de Deus é o seu poder, é a sua graça, é o seu propósito, é o seu desejo e sempre o melhor desejo para a nossa vida. E é por essa razão que nos animamos. É por conhecermos e confiarmos nos planos de Deus, é que as promessas de Deus vão se cumprindo na nossa vida. À medida que nós nos submetemos aos planos de Deus, planos imutáveis, planos saudáveis, os melhores planos para a nossa vida. Deus vai então nos ensinando a descansar nele pela fé. E aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre o que é fé. Nós estamos vivendo um tempo de muita confusão sobre o que é fé. Eu vou dar alguns exemplos. Muitas pessoas pensam que fé é um sentimento forte. Então, aquilo que nós planejamos e sentimos que é poderoso, é chamado de fé por muitos. Fé não é uma emoção momentânea. Fé não é fé na fé. Nós ouvimos as pessoas dizerem, eu tenho muita fé, então a minha vida vai dar certo. Isso não é fé, isso é crença, isso é misticismo, isso é magia, isso é feitiçaria. Esse tipo de fé, ela funciona só na cabeça de alguns, que acham que todas as coisas vão dar certo só pelo fato dele crer. Fé não é uma elaboração mental, filosófica, intelectual. Ela não é para ser argumentada, discutida. Jesus não argumentava, ele dizia, aqueles que creem em mim serão salvos. E as pessoas criam e pronto. Fé, ela não é algo que a gente cria, que a gente elabora. Nós estamos acostumados a criar crenças, doutrinas, e começamos a achar que isso é fé. Fé não é essa fé que é quase instintual que nós temos. Alguns de nós somos pessoas mais positivas, acreditamos em muitas coisas e acreditamos que se lutarmos vai dar certo. Isso é um instinto, isso é uma atitude positiva, mas não é fé. Fé não são esses amuletos que nós temos. É muito comum, agora está ficando menos comum, mas era muito comum as pessoas abrirem a Bíblia no Salmo 91, deixarem dentro das suas casas ou nos seus escritórios, achando que assim elas seriam guardadas, por causa da Bíblia estar ali, por causa do livro, por causa do papel, por causa daquelas letras, mas elas mesmas não criam no conteúdo daquilo que está expresso nos Salmos. Isso não é fé, isso é fé em amuletos.
Agora isso está diminuindo, né? Não dá para deixar o celular aberto o tempo todo. Então há muita gente que já entendeu isso e já não faz mais. Fé não é a gente acreditar em pessoas virtuosas que morreram. Há muita gente que acha que as pessoas virtuosas, bondosas, elas devem ser acreditadas e que elas podem resolver as nossas situações, os nossos problemas aqui na terra. É por isso que há a fé em determinadas pessoas conforme a nossa situação. Então, por exemplo, se alguém se sente incomodado por estar solitário, ele passa a crer numa determinada pessoa que tinha algumas virtudes de juntar as pessoas. Aí ele diz assim, eu vou acreditar nisso. Fé não é a gente ter pensamento positivo. Se isso fosse fé, Jesus não teria dito para o cego Bartimeu, a tua fé te salvou. E Bartimeu não teria reagido e pedido que Jesus o curasse, mas teria repetido, eu vou ser curado, eu acredito que eu vou ser curado, eu tenho um pensamento positivo, eu vou repetir, eu vou ser curado, vou repetir 10 vezes até eu ser curado. Isso não é fé. Fé não é perseverança, como alguns pensam. E para encerrar, existe um tipo de fé que não é fé conforme o Evangelho, apesar dela parecer. É a fé num Deus distante, é a fé num Deus que está longe de nós, é uma fé de um Deus que está do lado de fora de nós, não há entrega. Então nós oramos e pedimos para esse Deus que está longe de nós vir e nos proteger, nos abençoar, e pensamos, bom, se Deus simpatizasse conosco, se Deus perceber a minha quantidade de orações, se Deus perceber as coisas boas que eu faço, então Ele vai me proteger, e os seus planos vão acontecer na minha vida. Hebreus capítulo 11, verso 1, define o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos, de história, que não vemos, mas que veremos um dia. É a certeza do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Fé é a certeza de que as esperanças que colocamos em Deus serão acontecidas na nossa vida. Fé é a certeza de que os planos de Deus vão acontecer na nossa existência. É por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Paulo diz que Abraão foi considerado o pai da fé por 2 motivos. Primeiro, porque ele creu nas promessas de Deus, de que ele teria muitos filhos, e que ele teria uma nação, e que essa nação seria bênção na vida do povo. Em segundo lugar, porque ele creu na ressurreição, quando ele levou o seu filho para ser colocado e sacrificado no altar. O seu filho Isaque ia perguntando para ele, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o animal para ser morto? Aonde está a ovelha? E a resposta de Abraão era, Deus proverá. Fé é crer em Deus, é crer nas promessas feitas por Deus no passado, na história, é crer nas promessas de Deus para o futuro. E Deus cumpriu na vida de Davi, porque Deus é fiel, apesar de Davi. Ele cumpriu as promessas feitas a Davi na pessoa de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e sentou-se à direita no trono de Deus. É por isso que na Bíblia, a Bíblia chama Jesus de filho de Davi, raiz de Davi. Os versículos finais do Salmo 132 explica como Deus cumpriu as promessas através do seu Filho Jesus. Em primeiro lugar,
No verso 8, quando Salomão ora e pede para que o Senhor entre e encontre um lugar de repouso, Deus cumpre e ocupa o lugar de repouso através da pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 1,18 diz: aprove a Deus que nele Jesus habitasse toda a plenitude divina. Então Deus encontrou em Jesus o lugar de habitação. Consequentemente, nós também, unidos com Cristo, nós somos habitados por Ele. É por isso que o livro de Efésios diz que nós estamos sendo edificados a habitação de Deus no Espírito. E Deus diz, e Deus procura pessoas como eu e você, apesar de pecadores, pessoas que queiram se arrepender, que queiram crer em Deus e tenham o desejo de ser habitado por Deus. E se isso acontecer com você, se você crer em Jesus, se você confiar nele, se você se arrepender, o versículo 13 e 14 do Salmo 132 diz: este sempre será o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. É assim que Deus nos olha, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas limitações, Deus olha para nós, e com a sua graça e a sua misericórdia, Ele olha para nós e diz: eu procuro gente aonde eu possa habitar. E se houver alguém aqui nesta noite, que de fato queira ser habitado por Ele, Ele virá e fará habitação no seu coração, conforme é a promessa dEle. Se vocês me amarem, se vocês obedecerem a minha palavra, o Pai o amará. E eu e o Pai viremos e faremos morada dentro do seu coração. Nesta noite, mais uma vez, Deus procura alguém, Deus procura pessoas que queiram ser por Ele habitada. Ele prefere, é o desejo dele morar não em templos humanos, construídos por mãos humanas, mas morar no coração de seres humanos como eu e você, pecadores, necessitados da graça e da bondade dele. Ele prefere e ele quer, como ele diz, fazer em você e em mim morada. Em segundo lugar, as promessas se cumprem quando ele diz no verso 9: vistam de justiça os seus sacerdotes. Cristo é o sacerdote para sempre. Cristo é o superior a todos os sacerdotes. E a sua justiça se dá por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. E é esse sacrifício, é esse sangue derramado na cruz, é esse sangue derramado na cruz que cobre os nossos pecados, que cobre a nossa vida. É este sangue que nos justifica diante de Deus. Agora todos nós somos sacerdotes, justificados, cobertos pela justiça de Deus. E apesar de nós, por causa desse sangue derramado e que nos cobre, nós podemos orar, nós podemos buscar a Deus, nós podemos pedir perdão, nós podemos ter alegria por causa da justiça de Deus em nós e não a nossa própria justiça. E em terceiro lugar, a oração, e se cumpre quando Salomão ora e pede para que não seja desprezado o seu ungido. Jesus foi desprezado na cruz. Jesus orou e pediu: Pai, por que me desprezastes? Por que me deixastes? E ele ora dizendo isso por causa do meu e do seu pecado. Estava sobre ele toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, todos os nossos pecados. E é por isso que ele ora, Salomão ora pedindo para que ele não fosse desprezado. E foi assim que o Senhor cumpre em Jesus as promessas feitas a Davi, que a oração de Salomão busca.
Então, nos versos 15 em diante, ele diz o que ele vai fazer com o seu povo. Abençoarei com abundância ao meu povo. Aí a prosperidade de Deus para os seus filhos. O pão não faltará aos pobres. Vestirei de salvação, e os meus filhos terão alegria diante de mim. Terão força e poder diante de mim. E no verso 18 ele diz que envergonhará os inimigos daqueles dos filhos de Deus. E eu concluo dizendo: Deus cumpre as suas promessas, apesar de nós. Deus se lembra de nós e cumpre as suas promessas, não por nossa causa, mas por causa de Cristo. Então, quando nos tornamos cristãos, as promessas de Jesus se cumprem na nossa vida. Nós somos o templo de Deus, habitados pelo Senhor Deus, e estamos sendo edificados para sermos cada vez mais uma habitação melhor para Ele. Esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a nossa vida. E assim Deus cumpre, através do sacrifício na cruz, as promessas feitas a Davi. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos dê essa capacidade divina de nos reunir aqui para adorar por causa da fidelidade dEle. Que Ele, através da sua graça, nos permita reunir para a gente cumprir e obedecê-lo, baseado nas suas promessas. Porque só houve um que cumpriu as promessas, Jesus Cristo. E é baseado nele e sustentado por ele que nós podemos também viver uma vida para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.